volta com o 3 em 1 e o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quarta-feira seu compromisso com a prisão após segunda instância em uma mensagem no Twitter. Vou ler aqui o post do presidente e quem nos acompanha em vídeo tem ele aí na sua tela. Na gestão anterior, a AGU manifestou-se a favor da prisão somente após o esgotamento de todos os recursos. Esse posicionamento será revisto pelo nosso governo em sentido favorável ao cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Vamos combater a impunidade. Segundo a coluna do Estadão, o novo ministro da AGU, o André Mendonça, deve enviar um parecer ao Supremo Tribunal Federal com esse entendimento até abril. Portanto, muito provavelmente, antes que o próprio Supremo, que a própria Corte volte ao tema. Vera? Eu não sei se isso é atribuição da AGU, eu acho que não. A AGU tem que se imiscuir em questões relativas à União, tem que defender a União. Não acho que é um tema no qual ela deva se posicionar juridicamente. Eu acho que é muito mais vantajoso e muito mais correto isso tá na pauta que o ministro Sérgio Moro vai mandar ao Congresso, porque ele vai mandar um conjunto de medidas aí sim para endurecer a legislação penal de iniciativa do Executivo e que tem que ser votadas pelo Congresso. Não vejo a AGU como uma parte nessa questão, sinceramente, Silvio. Ô Joel, o que você pensa, hein? Exato. É bom ver que o governo está de fato comprometido, inclusive na figura do presidente, mas isso já é uma pauta que vai partir do governo pelo ministro da Justiça, né? A votação da prisão em segunda instância. Lembrando, hein, isso é essencial para o fim da impunidade no Brasil. Se a gente está assistindo prisões acontecendo ligadas à Lava Jato e outras operações, é em grande parte por causa da prisão depois da segunda instância. Se não, para os mais ricos, os processos se alongam, os recursos se somam e se acumulam e a pessoa nunca vai presa. Claro que os mais pobres vão presos, inclusive, antes da primeira instância. Os mais ricos, como a última nunca chega, nunca vão presos. Falta ainda os políticos, aí essa vai ser outra discussão que vai ter que ser tida no Brasil, a discussão acerca da extensão do foro privilegiado. Mas pelo menos para quem não tem foro privilegiado, é bom sim, vamos defender a prisão depois da condenação em segunda instância, é o mínimo. Senão, a gente vai voltar para a situação de plena impunidade que a gente tinha antes. Concordo com o Joel, só lembrando essa questão aí das atribuições da AGU e quando elas são exorbitadas, hoje, por um parecer dessa AGU, a Advocacia Geral da União, não a Advocacia Geral do presidente de turno, o IBAMA teve de anular uma multa dada ao Bolsonaro por uma pesca irregular que foi em 2000, a multa foi dada por uma pesca irregular em 2012 do Bolsonaro e a AGU obrigou o IBAMA a anular essa multa. Por quê? Por que a AGU está se metendo nisso? E como que pode fazer algo retroativo dessa maneira? 2012 o Bolsonaro não era nem presidente da República. Por que a AGU está se metendo nesse negócio agora? Usar os órgãos de Estado como assessoramento do presidente e para ainda livrar o presidente de uma multa que é da sua pessoa física, isso é um caminho perigoso, isso é um caminho ruim, senhores. Começa assim, começa desse jeito. É bom a gente estar de olho. Confundindo público e privado desde os primeiros dias, ao que tudo indica aqui, né? A gente comentou ontem o filho do Mourão, Exato. Agora a multa pro Bolsonaro aqui, da questão da presença dos filhos dele no governo, a questão dos assessores e essas coisas pequenas, né? A gente não deve ter nada, ainda nenhum grande esquema armado de nada ainda, e acredito que nem terá, porque acredito que não é essa a intenção do novo governo. Agora é preocupante ver tantas coisas pequenas se somando aí, né? Porque justo agora cancelaram essa multa. Se ele não fosse presidente, teria tido a mesma atitude de mandar cancelar a multa que por pesca ilegal, uma coisa da pessoa física dele menor, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro isso. Qual o sentido, né? Por que isso aparece agora? É difícil não ver isso como mais um caso de aquilo que é estritamente pessoal e privado vazando para a esfera pública e cooptando a esfera pública. Mesma coisa do assessor que guiava e levava os filhos para a escola, né? Levava a família. É o mesmo tipo de relação. A gente condenou isso aqui no PT e a gente não vai ser pernicioso agora com o novo governo. Ainda mais porque ele decidiu que ia mudar essas práticas. A AGU não é o quintal da casa do presidente da República. Ela é a Advocacia Geral da União. O governo está começando, né? E de fato é injusto criticar pesadamente os atos de um governo que está começando sem um pouco... Acho que todo mundo merece um voto de confiança, exceto quando mostram intenções
que vão realmente numa direção problemática. Eu acho que criticar as intenções sempre é válido quando elas se revelam. Agora, no ponto de vista de pequenos erros ou passos em falsos, eu acho que é preciso sim ter alguma tolerância. O governo Bolsonaro está aprendendo, mas justamente por isso é importante desde já traçar esse tipo de distinção público-privado, mostrar, foi eleito numa plataforma de ser diferente, foi eleito prometendo algumas coisas, então agora tem que mostrar isso, inclusive nessas pequenas coisas, porque é o que a população esperou, é o que a população votou, é aquilo no qual a população apostou e foi a plataforma que se vendeu, foi a plataforma na qual ele surfou. Não é possível que agora, nos primeiros passos de um novo governo, traia isso e de maneiras tão comezinhas, né? E sabe o que mais, senhores? Hoje que o ministro anunciou, general Santos Cruz, lembram da TV Lula, da IBC, aquele absurdo, TV Lula gasta muito, não vai mais ser extinta. Não vai mais ser extinta, porque todo governante de turno gosta de ter uma TV para chamar de si. Lembram os Correios que iam ser privatizados? Pois é, o Marcos Pontes já está dizendo que não sabe se vão ser privatizados. Então, tudo isso é a diferença entre o discurso e a prática. O discurso para ganhar a eleição e a prática para governar. A gente tem sim de cobrar, porque foi uma eleição de mudança, o viés de mudança ficou muito claro por parte da população. Ela votou para mudar o Congresso, ela votou para mudar os governadores, ela votou para mudar a presidência, foi uma mudança radical, foi uma mudança que ela pretendia que fosse radical. E agora isso já está caindo por terra.